Hoje eu quero saber se você realmente facilita a vida dos seus noivos. Eu sou a Roberta Canuto, assessora da Casa de Dois, e eu realmente acredito que a gente precisa sempre melhorar, né? Que estar em busca de entender mais os nossos clientes para então verdadeiramente facilitar a vida deles. Facilitar a vida dos noivos quer dizer você ajudá-los a economizar tempo, dinheiro, ajudar a tomar decisões certas da forma que eles realmente esperam e o que eles buscam do casamento. Então dar essa diretriz para eles, diferente de você realmente apenas orçar e encaminhar o orçamento dos fornecedores, fazer e pedir orçamento com todos os fornecedores que eles te pedem e pedem o tempo inteiro, e você também não fazer as coisas em cima da demanda deles, né? Você tem que ter o controle e isso precisa estar na sua mão. Você, como cerimonialista, precisa mostrar as necessidades, impor de maneira leve e assertiva, mas realmente dizer o que precisa ser feito em cada momento. E não sair fazendo igual um doido porque os noivos estão pedindo, né? Porque senão a gente troca e inverte as coisas e você deixa de facilitar e sim eles passam a te cobrar. E eles param de ver valor no seu serviço, falando, nossa, eu tenho que ficar cobrando ela o tempo inteiro, tem alguma coisa errada. Ser um facilitador faz parte do escopo do nosso serviço. Então, definitivamente, nós, assessores de casamento, cerimonialistas, seja lá como for que você chame essa profissão maravilhosa, somos facilitadores e temos que facilitar a vida deles. Se você não for e se você não facilitar a vida deles, você está levando o nível da categoria lá para baixo e acabando com tudo que a gente está construindo aqui, pelo amor de Deus. Mas se você sim facilita a vida deles e realmente acredita nisso, você está no caminho certo para o sucesso. Agora a pergunta é, você sabe se você realmente facilita ou não? Às vezes é difícil a gente entender, né? Puxa, eu acho que eu facilito, mas quando você vai ver, você está mais dificultando do que facilitando. Então, como você facilita isso? Como é que você faz, por exemplo, o seu cliente ter mais tempo na vida dele? Ah, Roberta, isso é fácil de responder. Eu só falar para eles que eu orço com os fornecedores e aí eu mando para eles, ele para de perder tempo orçando com o fornecedor. Gente, pelo amor de Deus, essa resposta é não, põe aquele pé no vídeo. Não, isso está errado. Você não está agregando valor para o seu serviço. Simplesmente o seu cliente ele pode responder, ah, tá bom, mas esses fornecedores eu encontro facilmente no Instagram, já peço o orçamento e pronto, nem vou perder tanto tempo assim. É dessa maneira que eles veem, muitos veem o nosso serviço de assessoria completa. Então, a gente precisa saber vender certo. Se você está vendendo desse jeito, porque não é isso que faz facilitar a vida deles. A resposta é diferente. Então, a pergunta, como é que você facilita a vida dos noivos fazendo com que eles economizem tempo? Resposta, eu vou orçar com o fornecedor certo para você e confiável. Quantos fornecedores a gente tem por aí, não é mesmo? Não significa que ele vai ser o mais caro ou o mais barato, mas ele vai ser muito mais direcionado para aquele casal. Ou seja, eu entendi o teu perfil, eu li o seu perfil, você não vai gastar tempo orçando com 1 milhão de fornecedores que você viu no Instagram, sem saber se eles são confiáveis ou não, se realmente ele tem o seu estilo, ou se ele faz aquilo que você quer. Nós, assessores, já sabemos isso. Não é mesmo? Nenhum Instagram, nenhum blog no mundo vai conseguir te dizer isso. Só os assessores de casamento, só os cerimonialistas. Então isso está na nossa mão, esse poder é nosso e a gente tem que agregar valor nisso. Tá bom, Roberta, outra coisa que você disse aí no começo é que facilitar a vida dos noivos não é simplesmente encaminhar os orçamentos que recebemos. Não é. Porque isso realmente, ele vai lá no Instagram, orça e recebe aquele mesmo orçamento. O nosso papel é orçar com os fornecedores certos e confiáveis, que a gente realmente sabe que faz aquilo que ele quer, mas não apenas encaminhar esse orçamento, mas analisar aquele orçamento, traduzir aquele orçamento versus as outras opções que você tem na mão, não é mesmo? Então, cada fornecedor manda de um jeito, escrito de um jeito, e os nossos noivos, eles não são obrigados a entender tudo aquilo. Então, como nosso papel é, na hora de a gente encaminhar esse orçamento, explicar o que é o benefício de cada um, o que cada um oferece, o que cada um tem de bom. Não só em termos de pontos positivos e negativos, mas é exatamente o que ele produz. Em termos, se é um fornecedor de vídeo, bom, ele oferece um vídeo teaser de 1 minuto, mais um de 5 minutos, mais um outro de 40 minutos, e um outro de 25 minutos, e um drone, e sei lá, por aí vai. Então você vai conseguir identificar
e fazer de forma mais fácil para os noivos analisarem aquilo, baterem o olho e falarem, puxa, esse realmente faz mais sentido. E por que não orçar com todos os fornecedores que eles pedem o tempo inteiro? Gente, eu não tô falando isso aqui pra gente simplesmente parar de orçar com os fornecedores que os noivos pedem, não é isso. Mas muitas vezes os noivos começam, pode orçar com esse? Aí esse. E esse aqui? E esse outro? Quando você vai ver, você vai falar, nossa, eu vou orçar com 10 fornecedores, não tem a menor necessidade. Depois que você explica e alinha expectativa e fala pra ele, olha, a gente vai te apresentar 3 opções. Ele passa a entender que dentro dessas 3 opções já é uma boa base comparativa. Ele já consegue, obviamente, você fazendo aquela análise para eles, ele já consegue comparar e entender as diferenças. Não é? Ele não precisa de 10 fornecedores. Quando você orça, você já vai para o fornecedor certo, fornecedor confiável, que tem aquilo que ele busca, você já dá 3 opções, ele não vai querer mais. E é isso que você precisa mostrar para eles. Ou então, se você fez isso, mandou as 3 opções e ele está pedindo mais e mais e mais, tem alguma coisa errada. Ou a sua análise não foi tão clara para ele, ou realmente ele ainda está muito inseguro com aqueles fornecedores. E se ele está inseguro, você vai falar assim, o que aconteceu? As 3 opções que eu te mandei não foram boas? Você não gostou de nenhuma? Por que você não gostou? Porque eu vou te trazer mais 3 opções. E assim vai. Assim você não cai na demanda dos noivos o tempo inteiro e você passa de novo a estar no controle. E por que não fazer o que eles pedem o tempo inteiro, né? O que você quer dizer com isso, Roberta? Pelo amor de Deus. Eu não tô falando aqui que a gente não tem que fazer o que os noivos pedem. Não é isso. Mas um exemplo claro é quando eles vêm, então, já podemos orçar o convite agora? Ou vamos orçar o docinho? Olha, vi essa doceira, vamos pedir pra ela. Você vai falar assim, opa, calma. A gente ainda tá com muita antecedência do casamento, agora não é o momento para isso por causa disso, o outro. A gente tem que focar primeiro em fechar os fornecedores que não fazem mais de um casamento por dia, ou os mais pesados em termos financeiros. Vamos dar essa prioridade, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então você precisa trazer essa clareza e falar, olha, tudo bem a gente fechar o convite 6 meses antes, não precisa ser 1 ano antes. Você trazer isso e mostrar para eles, olha... Ou então você falar assim, olha, dentro do nosso checklist, pra gente fazer esse kit de boas-vindas, tá planejado pra gente fazer lá em janeiro. Mas tudo bem se a gente fizer agora. Você quer que a gente faça agora? A gente pode fazer isso pra você, mas lembrando que pode ser que até lá você mude de ideia, que você não queira mais fazer aquilo, porque já passou algum tempo, você queira mudar alguma cor e aí não vai dar mais tempo. Às vezes o fornecedor, dependendo de como for, você fechou, ele vai produzir e ele não vai ficar com aquilo ali parado dentro do escritório dele, ele vai mandar pra você, você vai ter que ficar com aquilo lá na sua casa, 40 necessários, 120 chinelos. Qual a necessidade de fazer isso agora? Então, você mostrar pra eles e deixar na mão deles decidirem, ok, então vamos esperar. Falar, gente, isso tá dentro do nosso checklist, dentro do nosso cronograma, tá no radar, mas calma que não precisa ser feito agora. Então, entenda que tudo é alinhamento de expectativa e tudo é a forma e o jeito que a gente fala para eles. Um jeito é você se posicionar, mostrando para eles que isso está no controle, que é mais para frente, mas que tudo bem a gente fazer agora, mas existem alguns contras para isso. Então... Obviamente isso aqui são exemplos, mas para vocês entenderem como é importante a gente estar no controle para conseguir facilitar a vida deles e eles entenderem esse valor agregado dentro do nosso trabalho. Mas é claro que isso são pequenos exemplos em linhas gerais, mas para você realmente entender se você facilita ou não a vida dos seus noivos, você precisa entender o seu público, não é? Saber exatamente qual que é a dor dele e como é que o seu serviço resolve o problema do seu público, resolve o problema dos seus noivos. E isso também faz parte da questão de facilitar a vida deles, com certeza. Então, entendendo o público, entendendo o que seus noivos buscam, você também entende como você facilita e como você pode facilitar. Dando um exemplo real disso, você tem lá o seu cliente bem específico, que tem 30 anos, mora na zona oeste de São Paulo, é médico, arquiteto ou publicitário, usa muito a internet para comprar, busca sempre uma experiência e um processo de compra leve, prático, objetivo, porém é muito sonhador, é romântico, tem esse sonho do casamento, e a sua maior dor é não ter tempo para organizar um casamento da forma que ele realmente queria, mas ele quer participar, ele tem desejo de participar, ele quer estar ativamente participando do casamento dele. Então, como é que o seu serviço facilita a vida dessa pessoa?
Então é isso que você precisa parar para pensar e ver e ser realmente um facilitador. Porque às vezes você olha, para e fala e eu com certeza facilito muito a vida dos meus noivos, e quando você vai realmente estudar o teu público, qual é a dor, o que eles querem, o que eles buscam, ou versus o serviço que você oferece, você olha e faz quen. Não é bem assim. Então, realmente, vai mais a fundo, entende o que seu público busca para você facilitar a vida deles. E aí, para esse público que você já trabalha hoje, faça pesquisas, peça feedback, esteja preparado para o feedback negativo, não leve isso para o lado negativo, muito pelo contrário, entenda como uma oportunidade de crescimento, de melhora, que você vai poder fazer melhor para o próximo. Então, essas pesquisas internas com o seu próprio público, com seus próprios clientes, fazem muito parte do seu desenvolvimento como empresa e fazer com que os seus serviços e modelos de serviço também se desenvolvam e também melhorem. Obviamente que isso só vai fazer você crescer mais e mais e mais e vai te facilitar para chegar lá no topo do sucesso, onde todo mundo quer chegar, né? Essa é a grande verdade. E aí então, depois de tudo isso, realmente monte o processo de experiência do seu cliente com o seu serviço, entenda se você é um facilitador ou não. Se você não é, comece a facilitar, comece a curar a dor dele para você então se desenvolver. É impressionante como frases têm o poder de mudar o comportamento das pessoas, né? Eu tenho algumas frases que marcaram várias transições na minha vida profissional, e uma delas é: melhor bem feito do que bem explicado. Se você faz muito bem feito, se você facilita a vida dele, se você quer realmente que seu serviço seja excelente e ele é excelente, você não precisa explicar mais nada. Você não precisa ficar dando satisfação para os noivos, você não precisa ficar correndo atrás do rabo, porque você já faz isso de maneira muito eficiente. Erros acontecem sim, claro, todo mundo erra, nós somos seres humanos, mas nunca seremos perfeitos, a gente sempre precisa melhorar. O que a gente tem que entender é que se você der o seu melhor sempre, se antecipar, antever os problemas, você estará facilitando a vida dos noivos, com certeza. Então pare de ver problema onde não tem. Para de reclamar o tempo inteiro e mostre realmente qual é o valor do cerimonialista, verdadeiramente por que um cerimonialista precisa ser contratado. O sucesso ele vem para quem dá o melhor, para quem enxerga o melhor, para quem faz o melhor e para quem realmente entende que o seu serviço é um facilitador assim na vida dos clientes. Você acreditando e entendendo, você vai vender de verdade. A venda, ela passa a ser genuína. Eu gosto tanto dessa palavra, mas ela realmente, acontece muito naturalmente, porque você acredita naquilo, você vê verdade naquilo, e é verdade. Automaticamente, os noivos também verão, eles entenderão o valor, eles entenderão quanto você facilita a vida deles, e aí as coisas começam a fluir de forma natural e esse cliente vai fechar com você, porque os nossos clientes buscam, com certeza, no fundo, sempre uma verdade. Resumindo, você deve ter o controle da organização dos seus processos, você tem que entender o seu cliente e saber como você cura a dor dele e saber vender isso. E faça isso no seu dia a dia, dando o seu melhor sempre.